Bom, gente, vamos dar início então à nossa reunião, né? E o que a gente sempre fala, a gente tudo tem que saber um motivo porque aquilo que existe. A romaria, nossa romaria aqui, porque a romaria não é minha, não é da Jo, não é da Betinha, é de todos nós. Nós somos uma família. Ela tem uma história, o porquê de aconteceu. Não é simplesmente um evento, vamos fazer um evento, uma excursão e sair para a Aparecida. Não, infelizmente tem alguma graça por trás disso. Em 1990, minha mãe ficou hospitalizada, depois ficou de cama em casa, né? 8 meses sem andar. O meu pai nessa época, ele já era romeiro de outra romaria. E a minha mãe, ela fez um pedido para Nossa Senhora, dizendo que se um dia ela voltasse a caminhar, ela iria a Aparecida agradecer. Porque não existia até então nenhuma mulher de Varginha que fazia uma peregrinação dessa. E 3 meses depois, com a graça de Nossa Senhora, nós saímos a pé Aparecida. Nós saímos em 8 pessoas. Não sabia o que dia que a gente ia chegar lá. A gente saiu sem dia para poder estar chegando. Graças a Deus deu tudo certo, né? A gente ficava em hospedagem de hotel ou pensão. E do 4º ano em diante, a romaria já tomou forma de caminhão, acompanhando a romaria, com cozinha e tudo mais. E ela foi crescendo, né? Então, já se faz 33 anos e que ela existe, e a minha mãe sempre disse que a nossa romaria, ela não quer que seja limitada, né? Porque tem romarias que limita 20, 30 pessoas. A gente não vai limitar dentro do que a gente conseguir ter o suporte, mas todo mundo que chegar, que for a primeira vez, é muito bem-vindo, né? Sinta-se acolhido como se fosse membro antigo já da romaria, tá? E essa forma de pensar, família. Então, a partir do momento que é família, né, então a gente tem que ter um respeito um para o outro, uma compreensão muito boa de convívio, porque na romaria, infelizmente, né, não tem um luxo, não tem como a gente às vezes dar aquele suporte que a pessoa deseja, porque é época de frio. Então são vários aspectos que envolvem, né, para poder acontecer. Mas aquilo, tendo fé, compreensão, aceitação, passa por cima de qualquer pedra no caminho, tá? Então a romaria nossa, a gente gasta uma semana caminhando. A missa de envio vai ser na quinta-feira, o local ainda está para ser definido. Normalmente a missa é 7 horas da noite e a gente sai de madrugada, em torno de 3, 4 horas da manhã, onde a gente vai passar isso para vocês depois com calma. A gente sai lá do alto da próxima UPA, né, conhecido como a Pracinha dos Romeiros. A gente sai em caminhada. A romaria, ela sempre tem um bandeira, um casal, na verdade são 2 casais que vão na frente, que abrem o caminho e controlam, e a gente tem a culatra, que até a Betinha está aqui, e a Sandra, que ela não deixa ninguém ficar para trás. Então a romaria tem algumas normas, né, que a pessoa não pode andar muito e não pode andar pouco. Mas eu sou muito bom para andar, eu quero andar depressa, porque se eu andar devagar eu vou travar. Então não vai dar muito certo, porque tem que adequar ao ritmo da romaria. Por quê? Para conseguir dar o suporte de apoio, de socorro, de água para todo mundo, senão não tem como. Quer ir depressa? Vai de carro, de moto, de bicicleta, né? É uma semana que a gente vai tirar para poder caminhar, refletir. Vai ser um retiro espiritual. Nessa romaria, todo mundo é igual, indiferença de raça, de poder aquisitivo, seja o que for. A gente até brinca. É o local onde o pobre fica rico e o rico fica pobre. Todo mundo é igual.
Às vezes você tem dinheiro no bolso, mas está no meio do mato, não tem como comprar nenhuma bala, né? A gente vai estar dormindo todo mundo um do lado do outro, né? Os colchões tudo próximo do outro. Uns vai roncar, né? Outros vai gritar de noite, né? E a gente vai ter aceitação. No primeiro dia a pessoa estranha, às vezes não consegue dormir bem, mas nos outros dias apaga, dorme uma beleza. Então todo mundo dorme junto, todo mundo acorda no mesmo horário, né? A gente normalmente acorda em torno de 3, 4 horas da manhã, né? O tempo que tiver dormindo, a gente pede o horário, realmente o horário de silêncio, porque às vezes aquela pessoa que está do nosso lado precisa estar descansando mais do que a gente, né? A gente pede para evitar mexer no celular nesse horário, porque a luz do celular, né, estimula a pessoa a ficar mais acordada. E aí a gente sempre tem todo horário. Ah, eu tenho que tomar o café correndo, tenho que levantar correndo. Não tem problema, ninguém vai ficar para trás. Vai sair todo mundo junto, a gente faz oração de manhã, a gente sai em oração e caminha tudo junto, né? Os apoios que vão são realmente para poder dar o suporte, levar a brusa, levar as coisas. Chega no final do dia, põe no meio do salão, próximo da Nossa Senhora, e cada um vai, recolhe a sua brusa, recolhe o seu pertence, né? A gente orienta que não leve coisas que seja cara e com risco de perder, porque não tem como a gente ficar vigiando todo mundo, né? Mas como a gente é uma família, todo mundo vai entrar nesse espírito de solidariedade. E não colocar o saco de lixo. E não colocar os pertences em saco de lixo, porque senão confunde, né, pode ser um lixo. Já aconteceu numa romeira, perder as coisas dela, tudo que colocou no saco de lixo, e estava próximo do saco dos lixos, então foi embora, realmente, tadinha dela, né? Mas, aí o que acontece? Então a gente sai, né, de Varginha, o café é na Flora, né, o primeiro café, normalmente a gente chega lá em torno de 7 horas da manhã, terminou o café, a gente parte destino a Cambuquira. Lá no São Bentinho, a gente deve chegar em torno do meio-dia, aproximadamente. A gente faz a parada, almoça e sai com destino a Cambuquira. Chega em Cambuquira em torno de 4, 5 horas da tarde, normalmente. Né? Pode atrasar? Pode. Aconteceu da Pulato, chega lá 8 horas da noite. Né? No outro ano chegou também 4 horas da tarde. Então, vai depender muito do clima, se não estiver muito quente, se não estiver chovendo muito. Vai depender tudo de acordo com o que estiver acontecendo. Chega lá em Cambuquira, né, a gente vai ficar hospedado no ginásio, né, próximo ao parque. Lá tem banho, né? Às vezes a gente sempre já reserva, a gente faz os requerimentos, já faz o ofício, a gente consegue essa liberação, né? E tem os chuveiros. Normalmente é para ter bastante chuveiros, mas pode ser que aconteça de quase todos os chuveiros queimar e ficar um só. Então aí a gente tem que ter essa compreensão de esperar o próximo, não tomar aquele banho demorado, deixa para tomar o banho demorado em casa, né? Porque tem outra pessoa que precisa tomar o banho também. Vai poucos homens. Quando é assim, os homens seguram um pouquinho, cede o banheiro para as mulheres, ou se já chega os homens tudo junto, os homens já tomam banho tudo uma vez, depois já libera o banheiro para as meninas. Então isso a gente vai tendo essa compreensão, né, de aceitação. E a gente toma o banho lá, a gente faz a oração da noite, janta, e lá no pouso a gente determina que hora que vai ser o horário do silêncio, né, para a pessoa poder descansar. A gente sai de Cambuquira, né, não precisa se preocupar com a hora, no dia a gente organiza, mas deve ser em torno de 4 horas mais ou menos. A gente vai e o almoço vai ser em Jesuânia. Muita gente da frente fala, mas por que não pode ser o almoço lá em Noronha que dá tempo de chegar? É a norma da Romaria. A gente quer que todo mundo faça essa refeição tudo junto. Então a gente vai almoçar em Jesuânia e vai, depois do almoço sai de Jesuânia e dorme em Olímpio Noronha. O Olímpio Noronha vai ser no ginásio, né? A gente vai ficar no ginásio. E de Olímpio Noronha a gente sai com destino
para Cristina. Nesse dia, para os novatos, a gente orienta a levar um trocadinho no bolso, porque tem um tiragosto. E lá no alto do tiragosto, né, pagar o tiragosto para os mais velhos. Né? Isso é regra, né? E os mais velhos não vai falar o que tem lá no alto tiragosto. Será que ela está aceitando Pix? Vamos ver, né? Como não foi o ano passado? Então, vamos passar pelo tiragosto e a gente vai chegar em Cristina. Normalmente a gente chega em Cristina já por horário de almoço. Se porventura atrasar muito a culata, a gente pega o almoço e leva até eles, mas eu acredito que não vai ser preciso. Normalmente lá em Cristina, né, é no domingo que a gente está lá. Normalmente a gente vai na missa à noite, lá na igreja. A gente participa da missa e de Cristina é o dia que a gente sai mais cedo, né? 2 horas da manhã a gente está acordando, poder estar saindo, porque a gente vai subir a Serra da Paciência. Né? É uma serra de 6,5 km aproximadamente e é muito inclinado e a gente vai subindo devagar até clarear o dia, a gente já está lá no alto lá. Então nesse dia a gente vai até o destino da Barra. Na Barra, né, a gente vai almoçar e vai dormir. Acontece a mesma coisa, se a culata não chegar, o socorro leva o almoço para a culata até onde que eles estão e depois acaba chegando. Lá na Barra... Só para falar, o almoço, quando a culata não vai chegar junto com o pessoal da frente, o almoço da culata é o primeiro a ser tirado. Faz as marmitas e leva o pessoal de trás, então ninguém come comida assim. A culata não vai comer o resto não, pelo contrário. Pode ficar tranquilo. O pessoal da cozinha vai preparar os marmitex, tudo bem quentinho, tudo certinho para estar levando. Lá na Barra, lá a gente vai ficar um barracão ao lado da igreja. O barracão não é todo fechado não, ele tem uma mureta, uma parte dele que é de 1,5 metro e tem uma parte que é um pouco vazada. Então nesse local a gente tenta fechar com lona, então não é um lugar todo fechado igual que a garagem não. Por que a gente vai dormir nesse local? Porque lá tem que tomar muito cuidado para não perder, gente, né? Porque lá é uma cidade muito grande. Brincadeira. Lá é muito pequena, né? Não deve ter umas 20 casas mais ou menos lá, aproximadamente. Então, não tem como a gente dormir em outro lugar, porque não tem estrutura. Então, nesse dia lá, nesse dia eu acho que é o dia que a gente mais dorme mais pertinho, porque a gente tem que colocar um colchão realmente um do ladinho do outro, dar um jeitinho com as bolsas, colocar tudo pra lá. Aí muita gente fala, mas eu queria dormir do lado de fulano, eu não quero dormir perto. Nesse dia a gente tem que ter aquela compreensão de aceitar. E quando a gente vê que o romeira está um pouco nervosa, né? A gente pegar, dar aquela palavra amiga, calma, não é assim mesmo. É porque você está cansado, você está com fome, né? Você está saindo do teu conforto de casa. Então a gente dá aquele apoio. Não colocar mais pilha para poder deixar ela mais nervosa. Então, os antigos vão fazer isso com vocês novatos, né? E pode ter certeza, vai ser tudo tranquilo. Vamos sair da Barra, né? Essa barra é no fundo de uma serra, lá onde que sai a água da Mantiqueira e tudo mais. De lá a gente vai sair, vamos subir o trilho do burro e vamos até Delfim Moreira. Em Delfim Moreira, a gente vai ficar lá atrás da igreja, né? Isso, lá onde a gente ficou uma vez. O padre reformou lá e a gente vai ficar lá. Agora lá só. Reformou tudo lá. Não vai ficar no salão lá de baixo não, vai ficar lá perto da igreja lá. Então, lá em Delfim Moreira também está previsto para a gente chegar para o almoço e a gente jantar. Normalmente o padre também faz uma missa para a gente lá, né? Na Barra, às vezes tem uma celebração, às vezes pode ter até uma missa também. De Delfim Moreira, a gente vai sair, aí de Delfim Moreira em diante começa um pouquinho, assim, a pessoa tem que ter um pouquinho mais de atenção, que a gente vai pegar o asfalto da serra. Então, no asfalto, não andar no meio do asfalto, tentar andar em ninho um atrás do outro,
andar bem pelo acostamento, com bastante cuidado, que vai ser onde que a gente vai até chegar para descer a serra, né? A Serra de Piquete. A Serra de Piquete, pelo histórico que estão falando, está com bastante deteriorização, erosão de terra, então os trilhos estão às vezes um pouco acidentados nessa época da chuva. Até chegar a nossa época, a gente acredita que por causa da seca vai estar mais seco, mas pode esteja molhado. Então nesse dia a gente vai descer com bastante cuidado, né? E vamos chegar na cidade de Piquete. A cidade de Piquete demora um pouquinho para atravessar a cidade. Leva em torno de 1 hora para a gente poder atravessar na cidade. Lá em Piquete a gente aconselha não parar para conversar com as pessoas, né? Lá tem muito nóia, então andar sempre em grupo, sempre junto. Então a partir desse dia a gente vai ter que ter essa atenção de não andar com o celular exposto, conversando, né? Deixa para conversar no celular, no posto, para não correr o risco de pessoas virem querer, né? Passar medo, passar um constrangimento de um assalto ali. Aí a gente para na igreja de São Miguel, onde eles já ficam esperando a gente para fazer um momento de oração. É próximo onde a gente vai ficar. Aí a gente tem essa oração especial. Ah, mas eu tô cansado para chegar no posto. Calma, a gente faz tudo parte, né? Aí a gente vai chegar, vai ter o tempo depois de chegar lá no ginásio, que é da prefeitura, que a gente vai ficar. A gente acredita que lá em Piquete já aconteceu de lá ser o dia que seja mais difícil do banho. Mas de uns anos para cá, tudo melhorou, né? Mas a gente tem que estar preparado para essa aceitação, principalmente de banho. E de Piquete a gente vai sair pelo asfalto, aí vai ser só asfalto realmente, e vamos passar por Lorena e vamos chegar em Guará. Em Guará a gente vai ficar no recinto do Parque de Exposição, né? Que antigamente era só o recinto, hoje funciona lá como Secretaria de Obras de Guará, então, e tem outros departamentos de secretaria também da prefeitura lá. Se eu não me engano, são várias secretarias que tem nesse espaço lá. Mas tem um espaço, que lá é um barracão aberto, que tem um espaço que ele cede pra gente, né? A Romaria grande, tradicional, eles não conseguiram mais esse pouso lá, eles perderam. A única romaria que eles falaram que ainda vai emprestar para Varginha é a romaria do Júlio Boareto. Tanto é que a Juliana ligou lá e falou o nome da romaria, eles falaram, não, a gente não empresta mais, a gente não, já tem evento marcado. Aí a Juliana foi conversar, do Júlio Boareto, porque o responsável lá é muito amigo do pai, tem um histórico de 33 anos. Por quê? Todo ano a gente deixou as coisas tudo organizado, a gente não quebrou nada, não fez barulho, aceitou bem e respeitou o local onde a gente estava. Então, por isso que a gente garantiu os pousos dos outros anos. Porque o ano passado, porque ela é muito grande, eles restringiram só um pedaço pra gente. E ainda estava até sujo de óleo, né, Raquel? Tá. Então a gente teve que... 51. Isso, 51. A gente teve que forrar o chão com plástico. E todo mundo leva um plástico para forrar o chão, para colocar o colchão. E todo mundo aceitou bem ficar só naquele espaço, um pertinho do outro. E por conta disso, que eles só interessam pro meu pai. Porque a Romaria grande achou ruim de banheiro, achou ruim de delimitar o espaço. Aí de Guará a gente sai também bem de madrugada, a gente chega lá para a missa das 7 horas da manhã. Né? A gente vai chegar todo mundo junto. Normalmente a gente para numa pracinha antes lá, né? Normalmente as mulheres já colocam às vezes um saltinho, né? Já sai do pouso de Guará, tudo de calça jeans, tudo arrumadinho. Nesse dia lá em Guará o pessoal faz escova no cabelo, se arruma, já sai toda maquiada, tudo parece que não caminhou nada. E a gente chega lá em Aparecida para a missa das 7. Terminou a missa, né? A gente passa na Santinha e cada um se despede, né? Tem uma romeira, a Marta, que ela faz excursão paralela para os novatos que estão indo. Para os novatos não, para os romeiros. E tem que ver, os novatos têm que ver com ela se ainda tem vaga. Muitos são os familiares que vão buscar. A romaria não se responsabiliza pela volta, né? Aí você tem que botar de pé de novo, se não tiver. É verdade. Mas
Então, esse é o trajeto da viagem por onde a gente vai passar, né? Agora, o que precisa tá levando de pertence e tudo mais? Como é uma época bastante fria, o que a gente orienta? A gente prepara o colchão. O colchão, normalmente, a gente orienta a levar uma lona para estar colocando por baixo do colchão, porque pega a umidade do chão. E já aconteceu o meu oficial: ah, não, o meu colchão foi no caminhão e chegou tudo molhado. Não é que chegou molhado, é por causa da umidade do chão. Então a gente forra o colchão, né? No outro dia a gente enrola o colchão, né? E ali no meio do colchão a gente já deixa o travesseiro e as cobertas, né? Pelo menos 2 cobertas, porque uma só passa frio, né? Enrolou o colchão, né? Amarra bem. Muita gente gosta de fazer, faz o saco para enrolar o colchão. Não faz ele com a boca muito pequena não, porque às vezes você não consegue enrolar tão bem e depois fica aquela dificuldade de colocar o colchão dentro do saco. Então a gente orienta a fazer uma boca larga com cordinha, que aí depois você fecha a boca do saco e amarra bem ali. E a gente levar a bolsa à parte, né, com identificação do nome, com as roupas, né, do dia a dia. É uma semana de caminhada? Todos os dias tem que andar com colete por cima, que o colete não suja. Se sujar, às vezes chega no pouso, as meninas gostam de passar uma aguinha, alguma coisa assim, né? Pode andar com blusa, com camiseta. A gente orienta, né, durante a caminhada, até nos pousos, não usar roupa decotada, muito curta, para se dar o respeito. E durante a caminhada, né, normalmente o pessoal sai de calça, às vezes retira a calça no meio dela e vai de bermuda. De bermuda não tem problema. O que a gente orienta? A calça não ter elástico na borda dela lá na canela, porque o elástico vai esfregar a canela e costuma dar uma febrite, uma inflamação das pernas. E muitos romeiros já parou de caminhar, teve que ir no hospital as coisas por causa dessa alergia. Isso é o colete, né? Mostrar o colete. O colete, né? Esse ano vai ter opcional de uma camiseta que a Lena está organizando, que é uma romeira, né? Para estar chegando lá em Aparecida com essa camiseta. Mas a gente não dispensa o uso do colete. Principalmente na missa de envio aqui, tem que ir colete, porque é o que a gente vai caminhar durante todo. Pode ir com a camiseta da Romaria por baixo? Pode, mas o colete tem que ir por cima, tá? Porque isso é tradição nossa. Então, preparou a bolsa e o colchão, né? A gente pede para vocês tomar muito cuidado na hora de fechar a bolsa, fechar direitinho, porque a hora de colocar no caminhão, descer, se tiver aberto pode cair algum objeto, pode danificar. A gente pede para evitar levar coisas que possa quebrar. Se levar um secador de cabelo, que ele for pequeno, enrola numa blusa para deixar no meio da bolsa, para não ter perigo de quebrar alguma coisa. Normalmente as pessoas às vezes levam sacolinhas dentro da bolsa, porque as roupas sujas vai deixando a parte na bolsa para não misturar roupa limpa com roupa suja. Então cada um tem um segmento, né, que eu acho que vocês vão conversando lá no grupo, tudo, eu acho que pode chegar ao consenso que é melhor estar fazendo. Não esquecer, gente, de levar, né, medicamento. Se tem uso de medicamento contínuo, né, não deixe levar remédio da pressão, remédio, né, às vezes para diabetes, alguma coisa. Ah, tá, eu não uso nenhum remédio. Tá. Então, se você não usa nenhum remédio, a gente aconselha levar remédio para dor, antialérgico, porque às vezes dá processo alérgico no caminho, né? Às vezes a gente aconselha levar, às vezes, um esparadrapo, um antisséptico, né, em spray. São pertences que qualquer um que vai fazer qualquer viagem o óleo aconselha. de girassol, porque se der bolha, a gente não aconselha furar a bolha mais. Só passar o óleo de girassol. Porque se você fura a bolha,
ali é um local aberto. E aí a gente não sabe onde a gente está pisando. Aí entra bactéria, muita gente teve trombose, flebite, por conta de bolha que furou. Então a gente não consegue furar mais bolha. Antigamente era tradição furar bolha, hoje a gente orienta somente o óleo de girassol. Não esquecer de levar protetor solar, porque vai estar frio, mas o sol vai estar quente, né? E nesse protetor solar, né, levar também chapéu, o boné, capa de chuva, não esqueça, gente. Lanterna, viu? Levar lanterna para poder... E essas coisinhas tem que andar consigo, porque às vezes o socorro está longe, não dá tempo de chegar. Então, normalmente o pessoal leva uma mochilinha nas costas, bem leve. E leva uma barra de cereal, uma bolacha. A gente orienta a pessoa a carregar uma garrafinha d'água. Ah, tem água? Tem, mas às vezes pode ter algum imprevisto. E o ano passado aconteceu algum imprevisto. Tinha 2 socorros, no segundo dia, um socorro fundiu o motor do carro. E aí não tinha outro, então foi somente com socorro. E aí não tinha como dar atenção para todo mundo. Então, cada um carrega a sua canequinha e a sua garrafinha. Porque se o socorro tiver, você bebe água na canequinha e depois você abastece a sua garrafinha. Né? Os talheres, né? Cada um leva consigo os seus talheres. Muita gente às vezes gosta de levar talher descartável, né? E tem muitos que gostam já de levar em forma de canivete, que fecha tudo. Outros realmente levam de criança, que é pequenininha, mais fácil de pegar. Outros já gostam daqueles garfos grandão, que cabe mais na boca. Então isso depende de cada um. Tudo bem, gente? Você não falou também, das meias, que não pode ser meia de elástico. E nem a calça de meia pode ter. Eu falei da calça, esqueci da meia. Então essa meia a gente orienta que não seja aquela meia muito apertada na canela, tá? Então... Lá na Lupo tem uma meia anti-bolha, o ano passado eu comprei, ela é ótima. Tem vários tipos. Tem gente que gosta de usar... Na Lupo. Tem gente que gosta de usar meia em forma de... igual luva de mão, que veste dedinho por dedinho. Tem umas que são anti-bolha, que até a Juliana comprou no ano passado lá na Lupo, né, na de Moreira. Eu acho assim que a gente tem que dar condições boas para os pés que vão caminhar muito. Então a meia precisa dessa atenção ser boa. E o tênis, ideal que não seja novo, seja bem usado, né? Mas se for, que seja um número maior. O dedo não encostava na frente, porque eu já fiz isso, eu já passei por isso. Aí não fazer a unha do pé muito próximo. Isso. Meio de compressão é bom, não? Eu vou com meio de compressão. Da bichura. Eu também aconselho os novatos, para não dar bolha, começar a andar descalço dentro de casa, engrossar o pé. Não deixa dar bolha. E 20 dias antes não fazer o pé, não lixar o pé, não tirar a cutícula dos dedos, para não ter perigo, o pé ficar bem mais grosso. Ele perguntou aqui, meio de compreensão até no joelho, é bom, é usar, entendeu? Ajuda na articulação, né? Para quem está acostumado. Para quem não está acostumado, a gente aconselha a não fazer, porque vai sentir. O meio de compressão. Mas se você já tem costume, é bom usar. Então, normalmente o pessoal às vezes tem uns que usam, vai com uma meia daqui lá, mas tem meninas que usam uma meia todo dia, né? Porque Tem uma dica muito boa que a gente faz. A gente põe uma calça leg, uma camiseta, uma calcinha sutiã, uma meia e faz os rolinhos. 6 rolinhos, porque aí você vai tomar banho, você já tira aquele rolinho, põe na mão e você vai tomar banho. Mas você não ia vestir a calça suja cedo. aí na hora do banho, gente, a gente orienta não tomar banho descalço, viu? Levar uma chinela para tomar o banho, né, certinho. E o banho, igual eu falei pra vocês, ser um banho mais rápido. O dia que chegar mais cedo, der pra lavar o cabelo com mais calma, tudo bem. Mas ter essa compreensão, tá? Eu acho que em geral, eu acho que são essas itens que tem que levar. Eu já falei aqui antes, né, que a Romaria tem algumas normas, algumas leis. Então, depois a gente vai passar isso com calma para vocês. Mas uma coisa que a gente não permite, né?
A gente não permite usar drogas na romaria. A partir do momento que usou drogas na romaria, a gente tem que desligar ela automaticamente. Nunca precisou disso, né? A gente espera que nunca vai precisar, mas a gente tem que falar. Bebida, cerveja na romaria? Tem. A gente até leva, para evitar precisar. Porque uma cervejinha relaxa, distrai, mas nada que seja em exagero e a pessoa perca a consciência. Se caso acontecer isso também, infelizmente, a gente vai ter que desligar. Brigas, né? A gente espera que não vai ter brigas. Porque, se independente quem está certo e quem está errado, a gente vai ter que desligar as duas pessoas. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente não permite isso. A gente não permite ficar para trás da bandeira e nem ficar para frente da bandeira. Então, tem que adaptar às normas nossas. E não permite andar de 3 pessoas só. Tem que andar de 3 para cima. Tem que Porque andar... se um machucar, ele não pode ficar sozinho esperando. E aquele não pode ir sozinho buscar apoio. Então a gente orienta por causa disso. Pode falar. Outra orientação para os homens que estão indo, é porque eles aí, eu já falo para eles. A gente pede para os homens ajudar as mulheres, dar assim, segurança. Porque o estado de São Paulo a gente já foi tentado assaltar mais de uma vez. Então o estado de São Paulo é perigoso. E quem quiser chegar lá mais depressa, acompanha ele, né? Quem quiser chegar mais depressa, acompanha ele, né? E aí, gente, mais ou menos são essas normas. Quem é abaixo de 18 anos, que às vezes vai... Já aconteceu de uma romeira levar uma filha, por exemplo. E aí ela foi embora e deixou essa filha para trás, na culata. Essa menina passou mal, teve que dar socorro para ela, a mãe não queria nem saber. Então, quem que é responsável? É aquela pessoa responsável que está indo com ela. Então, tem que caminhar do lado, porque se precisar acompanhar no hospital, ir para um socorro, né? Como que a gente vai deixar uma pessoa menor de idade sozinha? Então, o ano passado não precisou disso, mas são coisas... Essas normas que a gente está falando, não é que a gente está sendo ruim, é porque são situações que já quase aconteceu, ou aconteceu, que a gente tem que se respaldar nisso. Mas a partir do momento que a gente partir para esse espírito de família, igual já começou, igual eu tenho que agradecer a todos vocês pela campanha da feijoada, que arrecadou praticamente tudo, né? Agora falta só a gente vender os bilhetes para poder a gente arrecadar mais recurso financeiro para a gente, vai facilitar para todo mundo. Depois que acabar essa feijoada, né, no último mês, que vai ser, a gente vai fazer a campanha de arrecadação de alimentos e coisas para a viagem nossa. O ano passado conseguiu quase tudo, praticamente, de leite, de todos os mantimentos. Foi onde ficou mais em conta a romaria, porque o ano passado quase a gente não foi. Foi por provação mesmo que a gente foi uma benção, né? Teve várias situações, ocasiões que quase impediu a gente de ir. Então, se a gente partir por esse princípio de família, um ajudar o outro, vai ser tudo bem. O valor a gente não tem ainda estimado, porque a gente vai depender de acabar de fechar quantas pessoas que vai, o que essa feijoada vai dar de retorno para a gente financeiro, mas a gente calcula que deva ser aproximado o mesmo valor do ano passado. O ano passado foi no valor de R$600, a gente acredita que vai ser nesse valor também, tá? Então, eu peço para vocês aqui, para os novatos, né? Se não está no grupo ainda do WhatsApp, né, da Romaria, para a gente passar as informações lá, falar com a Ju depois aqui, e a gente precisa realmente fechar quantas pessoas que vai. Porque até o mês passado, que a gente fez uma reunião há uns 40 dias atrás, né? A gente estava com uma perspectiva de, em média, de 40 pessoas caminhando. Aí praticamente a gente tinha que conseguir no caminhão que suporta 50 colchões
para levar. Se for, aí teve a reunião e todo mundo, bastante gente começou a procurar a gente. Posso ir com vocês? Pode. Pode sim, só que a gente tem que explicar como que funciona, né, para poder todo mundo saber. Pode sim, só que hoje está previsto a gente ir caminhando em média de 70 pessoas. Então, se for 70 pessoas, muito bem-vindo. Só que a gente vai ter que realmente locar um caminhão a mais, né, para poder... E é difícil locar sem falar que é fácil locar. Às vezes a gente vai precisar de mais pessoas para ir trabalhando. Porque todas as pessoas que vão trabalhando são pessoas voluntárias. Os carros que vão no apoio são todos voluntários. O único valor que a gente tem que estar pagando de estrutura para estar acompanhando é o caminhão. Tá? Os pousos são todos pagos. Somente lá em Guará, né? Que aí eles pedem só uma ajuda, uma cortesia lá. O lugar mais caro é na Barra. R$35 por pessoa e é o pior lugar de Campinas. Na Barra, R$35 por pessoa. Então, todos os locais são pagos. Então, a gente está fazendo de tudo para tentar organizar o melhor para cada um. Então, eu peço que vocês ajudem a gente lá no grupo a definir realmente quantas pessoas vai, para a gente poder fechar essa estimativa. Né? Porque aí se for tantas pessoas, a gente vai saber realmente quanto que vai precisar de alimentos para poder estar levando, o que vai ser preciso. Os pousos, graças a Deus, comporta 30 ou comporta 70. O único lugar um pouquinho mais apertado que eu falei para vocês é lá na Barra, mas vai comportar, e não tem outro. Ah, mas não, os pousos são pagos por cada pessoa. Por pessoa. Então, a gente, se for 50, a gente vai pagar em cima de 50. Se for 30, a gente vai pagar em cima de 30. Então, isso não muda o valor não, mas muda o valor no geral tudo, tá? Vocês não precisam ficar com medo, né? Às vezes eu estou falando aqui com vocês um pouquinho mais ríspido. Não é que eu sou ruim, que eu sou regime militar, alguma coisa, não. É justamente explicar para vocês o que pode estar acontecendo ou não. Mas eu tenho certeza que vai ser uma viagem muito abençoada, que vai ser de muita alegria e muita felicidade, onde cada um vai voltar bem mais renovado para essa vida nossa do dia a dia, e muitas bênçãos a gente vai acontecer. Muitas amizades vão se tornar mais afetivas nessa caminhada. A gente vai conhecer histórias de vida muito bonitas nessa viagem, só tem de ganhar. É uma viagem que não tem preço. Que é uma viagem que é diferente de você ir para a praia, de você ir para qualquer lugar que seja. Ou você apaixona e vai eternamente, ou você tem uma tristeza e fala, não quero voltar mais. Mas é muito difícil. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta dos novatos? Eu só queria que você falasse o nome da cidade onde a gente vai dormir, que eu anotei só a partir de Barra. Tá, eu vou passar para você já aqui. Tá? Eu vou pedir para colocar o teu nome, telefone, se você está no grupo ou não, fazendo favor.